Bom, hoje nós vamos continuar conversando na série de mensagens sobre a qual nós estamos falando, que é pecados perigosos. E para quem não pegou as primeiras mensagens, além dos vídeos estarem disponíveis na internet, mas eu queria fazer uma rápida introdução para situar você nessa série. O tema é pecados perigosos. Mas na verdade, todo pecado é perigoso para a nossa alma, porque o pecado nos afasta de Deus, o pecado quebra a nossa comunhão com Deus, o pecado complica a nossa vida, o pecado estraga a nossa espiritualidade. E por isso, no quarto século, um monge chamado Evagrio do Ponto, um homem que era muito conhecedor das Escrituras, muito conhecedor da teologia, mas ele conhecia pouco o próprio coração. Então ele se isola, ele vai para o deserto e ali ele faz uma viagem para o fundo do seu próprio coração, para identificar quais os pecados, quais as fraquezas, quais as debilidades da sua alma que o afastavam de Deus. E então ele fez uma lista com 8 pecados, que eram os pecados que ele considerava os mais perigosos. Depois, no século VI, Gregório I modificou essa lista para 7 pecados e recomendou à igreja que observasse e tomasse cuidado com esses pecados. Finalmente, no século XIII, Tomás de Aquino fez uma revisão nessa lista e então ficou a lista que nós conhecemos como 7 pecados capitais. Eles são chamados pecados capitais, porque primeiro, capital significa governo, e depois capital significa cabeça. Então, esses 7 pecados eram considerados os mais perigosos, e além disso, aqueles pecados que comandavam todos os outros e que davam origem a todos os outros pecados na nossa vida. E eu pergunto então para você, qual é o pecado mais perigoso para você? Qual é o pecado que descreve a sua principal fraqueza? Qual é o pecado que impede você de viver uma vida abundante com Jesus? Então o objetivo desta série é nos levar a fazer um autoexame, a prestar atenção nos nossos vícios, nas nossas fraquezas e em todas aquelas fraquezas que nos afastam de Deus e que nos impedem de viver uma espiritualidade vibrante, uma espiritualidade bonita e que agrada ao Senhor. Nós já conversamos nessa série sobre alguns desses pecados. Já conversamos sobre o orgulho, já conversamos sobre a avareza, já conversamos sobre a inveja, e o que a gente tem percebido é que a semente de cada um desses pecados está no nosso coração, está presente na nossa vida de alguma maneira. E hoje nós queremos conversar sobre um quarto pecado que é muito perigoso para a nossa espiritualidade: a ira. A ira, que também é chamada de cólera, que também é chamada de fúria. O que é a ira? Nós poderíamos definir a ira como algo que acontece na nossa vida quando nós externamos de forma agressiva, em atos ou palavras, um sentimento de raiva ou indignação. Ou seja, o sentimento gera atitude, o sentimento gera ação, e o sentimento que está dentro de nós, quando ele se manifesta através de ações, através de atitudes, de forma agressiva, nós identificamos como a ira. Os Guinness é um escritor inglês que hoje está com 79 anos. Ele escreveu um livro chamado Os 7 Pecados Capitais e as Bem-aventuranças. E ele então, nesse livro, ele mostra que a solução para cada um dos pecados está nas bem-aventuranças. E ele então nos deixou a seguinte frase nesse seu livro: a ira é o pecado mais prejudicial tanto para a pessoa como para os outros. É o pecado que mais destrói a felicidade e a harmonia humanas.
Isso quer dizer o seguinte, que a ira tem origem num sentimento. A ira é uma atitude que tem origem no sentimento de raiva. E como que nasce a raiva no nosso coração? De onde vem a raiva? A raiva vem quando nós somos ofendidos. A raiva vem quando nós sofremos injustiças. A raiva vem quando nós somos provocados. A raiva vem quando nós nos lembramos de experiências extremamente desagradáveis pelas quais nós passamos. E as experiências desagradáveis, os traumas do passado, muitas vezes, podem refletir em nós, nos tornando pessoas iracundas. Mas eu quero dar um exemplo. Imagine que você está dirigindo calmamente pelo trânsito de São Paulo, e uma coisa que difícil acontecer, quase não acontece, mas imagina que alguém dá uma fechada em você. Você estava dirigindo corretamente, você estava dirigindo com atenção, com calma, mas vem um motorista indisciplinado, ele corre, ele te dá uma fechada, ele quase bate no seu carro. Como é que você se sente nessa hora? Alguns nessa hora ficam irados. Alguns nessa hora têm um sentimento, fica com uma raiva daquele cara ter feito aquilo. E outros deixam essa raiva dominar, deixam essa raiva controlar as suas reações. E aí xingam, correm com o carro atrás para dar uma fechada no camarada também, para procurar briga. Então, quando você permite que aquele sentimento venha, aquele sentimento de raiva que vem, ele extrapole e leve você a agir motivado por aquela raiva, isso é a ira. Então a ira, ela também pode ser descrita como um acesso de raiva. A raiva que subiu, a raiva que tomou o controle, é a ira. Então a ira é uma atitude, é um modo de agir que resulta de um sentimento de dentro da gente, que nasceu dentro da gente. Archibald Hart, que é um psicólogo americano, que está hoje com 82 anos, ele escreveu: a raiva tem potencial de nos levar ao pecado da ira. A raiva tem o potencial de nos levar ao pecado da ira. Mas pastor, por que ira é pecado? Se a Bíblia diz que Deus também tem ira. Mas acontece que a ira de Deus é diferente da ira do homem. A ira de Deus é outra categoria, é diferente. A ira de Deus é a justa indignação de Deus contra o pecado. A ira de Deus é quando Deus fica indignado com o pecado, por causa da sua santidade. Mas veja, em Romanos 1,17 diz que a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade e injustiça. A ira de Deus se manifesta contra toda impiedade e injustiça. Em Efésios 5,6 e também em Colossenses 3,6 diz que a ira de Deus é derramada sobre os desobedientes, sobre aqueles que conhecem os mandamentos de Deus, mas desobedecem, sobre aqueles que sabem qual é a vontade de Deus, mas decidem desobedecê-la. Um exemplo de ira de Deus, um exemplo de ira justa, é quando Jesus expulsa os comerciantes do templo. Jesus olha o templo, ele vai a um lugar do templo que se chamava o Pátio dos Gentios. E qual era a razão da existência do Pátio dos Gentios? É para que todos os povos, de todas as nações, porque o templo era o templo dos judeus, mas ele tinha um pátio dedicado aos que não eram judeus, para que ali eles pudessem receber a instrução da lei de Deus, e ali eles pudessem adorar a Deus. Era para isso. Mas os dirigentes da religião de Israel transformaram aquele pátio numa feira, num comércio, e Jesus entra ali, Jesus vê aquilo, Jesus vê que aquilo é uma afronta contra a santidade de Deus, Jesus vê que Deus está sendo ofendido, Jesus está vendo que os gentios estão sendo prejudicados, impedidos de conhecer o Deus de Israel.
Então Jesus é tomado de uma ira santa, e ele vira as mesas, ele expulsa aqueles comerciantes dali com um chicote. Mas é interessante que em todo aquele ato de Jesus, em toda aquela atitude, Jesus age de uma maneira enérgica, Jesus age de uma maneira firme, mas ele em momento algum perde o controle, em momento algum Jesus se descontrola. Jesus está o tempo todo lúcido, ele sabe o que está fazendo, ele está defendendo a glória de Deus. Mas olha que interessante, o mesmo Jesus, lá no final do seu ministério, ele vai ser acusado injustamente, julgado injustamente e condenado injustamente, mas ele não revida. Você já sofreu injustiça? Você já foi julgado injustamente? Alguém já acusou você de uma coisa que você não cometeu? Não é duro isso, não é difícil isso, pois Jesus passou por tudo isso, mas ele não revidou, ele não se defendeu, ele não abriu a boca. Por quê? Em 1 Pedro 2,23 diz que quando Jesus foi insultado, não respondeu com insultos, quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. Por quê? Porque nós percebemos essas duas atitudes em Jesus. O que é que nós podemos aprender com isso? Nós aprendemos aqui que a ação indignada contra a injustiça só é correta quando essa injustiça não foi praticada contra mim. Porque quando eu sou vítima da injustiça, quando eu sou vítima da provocação, quando eu sou vítima da ofensa, Jesus diz que eu tenho que dar a outra face. E Jesus demonstrou isso com a sua própria atitude. Ele fez isso, tanto que em Romanos 17:19, o apóstolo Paulo ensinando os romanos, ele diz: nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Olha que palavra profunda essa. Em Tiago 1:19-20 diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por quê? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz aquilo que Deus quer, aquilo que Deus quer fazer. Mas Paulo ainda, em Efésios 4:26, ele diz: quando ficarem com raiva, não pequem. Ou seja, não permita que a ira te controle, ao ponto de você ser levado à prática do pecado. Então a raiva, ela é uma emoção. A raiva faz parte da nossa vida. A raiva é incontrolável, porque nós não controlamos os nossos sentimentos. A emoção você não controla, mas é possível controlar a ira. É possível controlar a reação que nós temos exteriormente desse sentimento de raiva. Ou seja, nós sempre somos responsáveis por aquilo que fazemos. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Aquele autor que eu mencionei, Os Guinness, ele diz: a ira torna-se um pecado capital, pois a vontade é responsável pela ascensão e expressão dessa emoção. É a nossa vontade que permite que a raiva nos domine e ela se transforme em ira, um dos pecados capitais. Mas vamos ver como isso acontece, vamos ver isso na prática. 1 Samuel, capítulo 25. Eu quero convidar você a abrir aí, primeiro livro de Samuel, no capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25, vamos ler aqui, a partir da metade do primeiro versículo.
O texto diz assim: depois disso, Davi saiu e foi para o deserto de Parã. Havia um descendente de Calebe, chamado Nabal, da cidade de Maom, que ganhava a vida na cidade de Carmelo. Ele era muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. A sua mulher se chamava Abigail. Ela era bonita e inteligente, mas ele era mau e grosseiro. Nabal estava em Carmelo, cortando a lã das suas ovelhas. Davi estava no deserto e soube disso. E quando era feito essa tosquia de ovelhas, normalmente se fazia uma festa, porque se reunia vários empregados no mesmo lugar, eles passavam ali vários dias tosqueando as ovelhas, e depois faziam ali um churrasco para comemorar o fim daquele trabalho. Então era um dia de festa. Davi estava no deserto e soube disso. Então Davi enviou 10 rapazes a Carmelo, com ordem de encontrarem Nabal e o cumprimentarem em nome dele. Mandou que dissessem o seguinte: meu caro amigo, Davi lhe manda saudações, desejando tudo de bom para o Senhor e para a sua família, e tudo que é seu. Ele soube que o Senhor está cortando a lã das suas ovelhas, e mandou-lhe contar que os seus pastores estiveram com a gente, e nós não lhe fizemos nenhum mal. Durante todo o tempo que estiveram em Carmelo, não roubamos nada do que era deles. Pergunte e eles lhe contarão. Davi pede para o Senhor nos receber com amizade, porque viemos aqui num dia de festa. Assim, por favor, dê o que puder a nós, seus criados, e ao seu querido amigo Davi. Lembrando que nessa altura Davi já era um herói nacional. Davi já tinha matado Golias. Davi já havia se tornado um comandante do exército de Saul. Ele era conhecido em toda a nação. Ele era um homem célebre. Seria um privilégio receber um homem como Davi, poder servir ali uma refeição para Davi. Mas olha o que acontece, versículo 9. Os homens de Davi foram, deram um recado a Nabal em nome de Davi, então ficaram esperando, e Nabal respondeu: Davi, filho de Jessé, quem é ele? Nunca ouvi falar nele. Mentira. Hoje em dia há muitos escravos que fogem dos seus donos. O meu pão, a minha água e os animais que matei são para os meus empregados, e não darei a homens que eu nem sei de onde vieram. Sabe o que significa isso que Nabal falou? Um gravíssimo insulto, uma afronta. Era pior do que xingar a mãe de Davi, falar isso, dizendo que quem esse cara não conhece, deve ser algum escravo que fugiu. Uma ofensa gravíssima. Davi aqui estava sendo ofendido de verdade. Mas vamos ver o que acontece. Versículo 12: os homens de Davi voltaram e contaram o que Nabal tinha dito. Então Davi disse: ponham as suas espadas nos cintos. E todos obedeceram. Davi também pegou a sua espada e saiu com mais ou menos 400 dos seus homens, enquanto 200 ficaram atrás com a bagagem. Quando eu comecei a ler esse texto, eu pensava assim: bom, Nabal é o irado, Nabal é o infeliz, Nabal é o pecador, grande pecador aqui. Mas veja que a Bíblia não esconde. A Bíblia conta a história das pessoas como elas são de verdade. A Bíblia mostra Davi com as suas fraquezas, como um ser humano, como cada um de nós. E Davi então é provocado por Nabal com uma ofensa gravíssima. Davi então fica com raiva. Davi é dominado pela raiva, e irado, ele pega a sua espada, manda os seus homens pegarem as espadas e sai na direção do lugar onde Nabal estava. A ira dominou o coração de Davi. Davi foi dominado pela ira. E olhando para essa passagem, nós vamos entender por que a ira
é pecaminosa. Por que que a ira é um pecado tão grave que foi incluído na lista dos 7 pecados mais perigosos? Por 3 razões. E eu queria compartilhar com você 3 razões porque a ira é tão pecaminosa. E a primeira razão é porque a ira é a expressão do orgulho. A ira é a expressão do orgulho. O que é orgulho? Orgulho é ego grande. O ego de Davi fica ferido com aquela ofensa. Davi fica ofendido, magoado. A honra de Davi foi manchada nessa hora. Você já sofreu uma ofensa assim? Você já foi provocado de uma maneira semelhante? O ego não admite ser contrariado. Davi pediu ali alguns alimentos para ele, para suas tropas, e Nabal, que era riquíssimo, que tinha sobrando, que poderia fazer essa gentileza para um herói nacional que libertou Israel dos filisteus, mas ele diz não. Davi então é contrariado, e Davi não aceita sofrer aquela injustiça. Então o que acontece? A ira domina Davi, e Davi parte em defesa de si mesmo. No versículo 3, ele pega a sua espada, diz para os seus homens pegarem a espada e parte na direção do lugar onde Nabal estava. É como se Davi dissesse assim: eu não vou levar esse desaforo para casa. É como se Davi dissesse assim: eu não admito ser tratado dessa maneira. Quem ele pensa que eu sou? O que é isso? O que está comandando o coração de Davi? O orgulho. O orgulho é o ego grande, é o egocentrismo, é o egoísmo. O ego de Davi cresce, e ele então é dominado pela raiva, e a raiva se torna ira, e ele está a caminho de fazer justiça com as suas próprias mãos. Uma segunda razão porque a ira é tão pecaminosa, é porque a ira é sempre injusta. A ira nunca traz justiça. Veja o versículo 21 e o versículo 22 do texto que nós estamos lendo. Davi tinha pensado assim: de que me adiantou proteger a propriedade desse homem aqui no deserto? Nós não roubamos nada que era dele, e é assim que ele me paga a ajuda que lhe dei? Que Deus me castigue, se eu não matar até o último daqueles homens antes do amanhecer. O que Davi está pensando? Davi ficou indignado com Nabal, e vamos supor que ele decidisse fazer justiça. Ele iria lá e matava Nabal. Mas Davi está irado. O que ele pensa? Eu vou matar todos os homens daquele clã. Não vai sobrar ninguém. Percebe? A ira, ela provoca uma reação desproporcional. Por isso que ela é injusta. A ira cega Davi. Davi perde a cabeça. Davi deixa o sangue subir. A ira então o conduz a outros pecados. Quem responde irado sempre erra na dose, sempre vai além da medida certa, e a resposta é desproporcional. Se fosse Davi que estivesse ali no lugar dos mensageiros, ele já teria matado o Nabal na hora. Nabal não teria nem terminado a frase, ele já estaria com a cabeça cortada. Mas Davi sai na direção de Nabal. A sorte de Davi é que Davi está longe, ou a sorte de Nabal talvez, é que Nabal está longe de Davi nessa hora. Horácio, que foi um poeta romano do primeiro século, ele escreveu: a ira é um estado de loucura temporária. Loucura! A pessoa perde o juízo, ela perde a noção da realidade, ela fica cega, ela age fora de si. A ira é pecaminosa. Terceira razão porque a ira é pecaminosa: a ira impede
os relacionamentos. A ira provoca rompimentos. A ira produz desejo de vingança. A ira não quer que o outro se arrependa, mas quer que o outro seja punido. Quando você fica irado, você não espera que a pessoa mude. Você não espera que a pessoa te peça perdão. Não, você deseja que ela seja punida pela ofensa, por aquilo que ela lhe fez. Um exemplo disso é Jonas. O Senhor chama Jonas para ir a Nínive. Nínive era uma nação inimiga do povo de Israel. Os ninivitas eram cruéis demais. Todos os ataques dos ninivitas a Israel produziam grandes crueldades. E Jonas não quer ir para lá. Deus manda Jonas ir para um lado, Jonas vai para o outro. Mas o Senhor tem um jeito de conduzir Jonas. O Senhor tem um jeito de levar Jonas a Nínive, e o Senhor faz Jonas ir para Nínive. E quando Jonas chega em Nínive, ele percorre a cidade, dizendo: olha, daqui 3 dias não vai sobrar nenhum de vocês, todos vocês vão morrer, porque vocês estão cheios de pecados aí, o Senhor vai matar todo mundo. E Jonas esperava atravessar a cidade, entregar a sua mensagem, subir num monte e ficar lá assistindo a destruição dos ninivitas. Mas o que acontece? Os ninivitas se arrependem. Eles se arrependem, eles proclamam um jejum, eles buscam a Deus, eles pedem misericórdia para o Senhor. E o Senhor diz para Jonas: Jonas, não vão mais destruir. Eles se arrependeram. E o Jonas então fica irado, deita debaixo da sombra de uma árvore e pede para morrer. E o Senhor chega: Jonas, o que é isso? Não, Senhor, me mata, eu não quero mais viver, esse negócio de ser profeta não é para mim. E o Senhor fala: mas Jonas, é justa a sua ira, eles se arrependeram, você não tem misericórdia dessas pessoas. Mas Jonas não estava interessado em que aquelas pessoas se arrependessem e mudassem de vida. Jonas estava interessado em que eles morressem, em que eles fossem punidos pela crueldade deles. É isso que a ira faz no nosso coração. A ira, ela elimina a misericórdia. Mas a sorte de Davi que está dominado pela ira, a sorte de Davi é que Davi encontra uma mulher sábia. A mulher de Nabal era uma mulher sábia, Abigail. Veja comigo no verso 18. Depois que alguns empregados de Nabal vão contar para ela o que o marido tinha feito, Abigail então ela recorre à sua provisão. Ela era uma mulher sábia, portanto ela tinha uma provisão, ela tinha lá alguns alimentos preparados por caso de aparecer alguma visita de última hora. Ela era uma mulher prevenida, e ela vai lá, versículo 18, então Abigail pegou depressa 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, uns 17 quilos de trigo torrado, 100 cachos de passas, e 200 pastas de figos secos, e pôs tudo sobre jumentos. E então ela manda os empregados na frente com todos aqueles presentes. E ela, quando encontra Davi, versículo 23, quando Abigail viu Davi, desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele, encostou o rosto no chão, aos seus pés, dizendo: por favor, Senhor, escute-me, eu sou a culpada, por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada, ele é exatamente o que o seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou. Foi o Senhor Deus quem impediu que o Senhor se vingasse e matasse os seus inimigos. Olha o versículo 27. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele, e o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Se alguém o atacar e tentar matá-lo, o Senhor seu Deus o protegerá, como um homem que guarda um tesouro precioso. Mas ele vai jogar longe os seus inimigos, como um homem que atira pedras com a sua funda. O Senhor Deus
cumprirá todas as coisas boas que lhe prometeu e o fará rei de Israel. Aí versículo 31. E quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender ou sentir remorso por haver matado sem razão ou por ter se vingado por si mesmo. E quando o Senhor Deus o abençoar, não se esqueça de mim. O que Abigail faz? Abigail ensina Davi sobre a justiça de Deus. Abigail mostra para Davi que é o Senhor que o defende. Por quê? Porque aquele que se deixa dominar pela ira atrai sobre si a ira de Deus. Aquele que se deixa dominar pela ira atrai sobre si a ira de Deus. Nabal é culpado. Nabal é um homem grosseiro, mal educado, rude. Nabal bem que merecia o juízo de Deus sobre a cabeça dele. Mas preste atenção, se Davi faz justiça com as próprias mãos, se Davi se vinga daquele homem, a ira de Deus que estava destinada a Nabal vai ser destinada sobre a cabeça de Davi. Entendeu? Porque Deus manifesta a sua ira contra toda impiedade e injustiça. Davi deixa de ser vítima para se tornar réu se ele mata Nabal. Então, Abigail foi um instrumento de Deus na vida de Davi. Abigail impediu Davi de pecar e de ficar debaixo da ira de Deus. Tiago 1:20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Davi então dá ouvidos a Abigail e perdoa. Davi perdoa a ofensa por causa do gesto daquela mulher. Aquela mulher é uma mulher mansa, aquela mulher é uma pacificadora, ela salva a vida de Davi. A ira nos torna amargos, ressentidos, amargurados, mas o perdão nos liberta e dá paz. O perdão livra os nossos pés do caminho da ruína. A ira nos faz colecionar inimizades pela vida, deixando que irmãos nos abandonem, fazendo com que a gente perca irmãos, fazendo com que a gente deixe de ser irmão, porque irados nós não somos irmãos, nós somos juízes, e com frequência somos carrascos. Por isso a ira, ela destrói as amizades. O perdão, por sua vez, nos faz colecionar amigos. O perdão, por sua vez, recheia o nosso caminho de conquistas. Abigail está ensinando Davi a confiar na justiça de Deus, ao invés de fazer justiça com as próprias mãos. Olha o verso 32, verso 32 até o 34. Davi respondeu: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. Graças ao que você fez hoje e ao seu juízo, eu deixei de cometer um crime de morte e fui impedido de me vingar por mim mesmo. Que o Senhor Deus me livre de fazer algum mal a você. Eu juro pelo Senhor, o Deus de Israel, o Deus vivo, que se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo me encontrar amanhã cedo, todos os homens de Nabal estariam mortos, até os meninos. Veja, Davi é abençoado por Deus através da atitude de Abigail. Ela é uma pacificadora. Ela ensina Davi a confiar na justiça de Deus, ao invés de se vingar, ao invés de revidar. E como é que essa história vai terminar? Quando Davi controla a própria ira, Deus manifesta a ira divina. Entendeu? Se Davi se vinga,
a ira que era para Nabal vem contra ele. Mas como Davi perdoa, como Davi refreia a sua ira humana, Deus canaliza a sua ira sobre Nabal. Olhe comigo o verso 35 até o verso 39. O texto diz assim: então Davi aceitou o que ela havia trazido e disse: volte para casa e não se preocupe, eu farei o que você quiser. Abigail voltou para o seu marido Nabal, que estava em casa festejando como um rei. Ele estava bêbado e alegre, então ela não lhe contou nada. Na manhã seguinte, quando ele não estava mais bêbado, ela lhe contou tudo. Aí ele teve um ataque e ficou completamente paralisado. Uns 10 dias depois, a ira de Deus feriu Nabal e ele morreu. Como vencer a ira? Como é que nós fazemos para vencer esse pecado que dá origem a tantos pecados na nossa vida? A esse pecado que leva a tanto sofrimento, a tanta mágoa, a tanto ressentimento, a tantas feridas. Como que a gente pode vencer a ira? Eu queria lhe dar algumas sugestões. Como vencer a ira? Em primeiro lugar, busque domínio próprio e mansidão, paciência, longanimidade, autocontrole. Domínio próprio é fruto do Espírito, mansidão é fruto do Espírito. O cristão cheio do Espírito tem o fruto do Espírito. O cristão cheio do Espírito manifesta aquilo que é do Espírito de Deus. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é mansidão. Diz que o fruto do Espírito é domínio próprio. Como vencer a ira? Seja paciente. Decida perdoar aqueles que te ofenderam. Decida perdoar aqueles que te prejudicaram. Decida perdoar aqueles que te provocaram, aqueles que feriram e contrariaram o seu ego. A ira é carnalidade. Gálatas 5:19 fala dos acessos de raiva, ou na outra tradução, ira. Nossas atitudes podem ser controladas. O sentimento a gente não controla, mas a atitude pode ser controlada. Aliás, Jesus diz que nós podemos mudar. Jesus diz: o Espírito Santo pode nos transformar. Veja o que Jesus fez na vida de João. João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Como que Jesus os chamava? Filhos do trovão, homens explosivos, homens iracundos, homens que queriam ver a punição daqueles que faziam coisas erradas. Jesus foi lá numa cidade, ninguém quis ouvir. Senhor, manda fogo do céu agora, acaba com a raça dessa gente. A ira faz a gente desejar punir aquele que cometeu a injustiça. Mas como que João está no fim da sua vida? Como que João está, muitos anos depois, já idoso, quando ele escreve a sua primeira carta? Filhinhos, amados, queridos, o Senhor transformou João. Deus pode nos transformar. Deus pode transformar a nossa vida. O Espírito Santo pode fazer de nós novas criaturas. Como vencer a ira? Em segundo lugar, confesse o pecado da ira. Diga para Deus: Deus, eu pequei, eu deixei a raiva me dominar, eu agi de maneira irada, eu subi o sangue na cabeça, eu me descontrolei, eu perdi a cabeça. Isso é pecado, Senhor, me perdoa e me transforma. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Como vencer a ira? Terceiro lugar, não dê espaço ao diabo. Efésios 4, 26 e 27. Se ficarem com raiva, não sejam induzidos ao pecado.
Não se ponha o sol sobre a vossa ira e não deis lugar ao diabo. A ira e a falta de perdão criam o ambiente favorito para o diabo. É nesses lugares que o diabo gosta de viver. Resolva logo as suas pendências. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não deixe passar o tempo. O tempo não resolve algumas coisas. Tem coisas que só o perdão resolve. Resolva as suas pendências, para que o diabo não encontre espaço na sua vida, para que o diabo não vá morar lá na sua casa. Como vencer a ira? Em quarto lugar, decida não revidar. Decida não se vingar daquele que te provocou, daquele que te ofendeu, daquele que manchou a sua honra. Decida não se vingar nem revidar. Romanos 12, verso 17 diz: nunca paguem a ninguém o mal com o mal. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos dê vitória sobre a ira, porque esse é um pecado que está presente no coração de cada um de nós. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos nesta série de mensagens, e cada uma delas está revelando um problema do coração de cada um de nós. Senhor, por favor, nos dá vitória sobre a ira, que possamos ser cheios do Teu Espírito, controlados pelo Teu Espírito, para que possamos agir de uma maneira que Te agrada, para que possamos agir da maneira que a Tua Palavra nos ensina, que o Espírito do Senhor nos transforme, que nós possamos deixar que a ira do Senhor se encarregue de resolver essas questões na nossa vida, mas que não sejamos nós, Senhor, a atrair a Tua ira sobre as nossas cabeças. Senhor, ajuda-nos a ser mansos, ajuda-nos a ter domínio próprio, que possamos examinar o nosso coração constantemente, confessando os nossos pecados, nos reconciliando com as pessoas que ofendemos, pedindo perdão pelas vezes que a nossa reação foi desproporcional e nós agimos injustamente. Senhor, por favor, nos liberta, coloca pessoas no nosso caminho, que sejam como Abigail, pessoas sábias, que desviem os nossos pés do caminho da ruína. Senhor, que possamos confiar na Tua justiça, que possamos crer que o Senhor é justo sempre, e que jamais a gente queira tomar a justiça nas nossas próprias mãos. Nos dá vitória sobre a ira, porque nós temos aprendido que cada um desses pecados atrai vários outros. Um abismo chama outro abismo, para que a nossa vida não se torne uma vida arruinada pelo pecado. Ajuda-nos a vencer cada um desses pecados que são perigosos demais para a nossa alma e para a nossa espiritualidade. Dá-nos um coração perdoador, dá-nos um coração humilde, dá-nos um coração de quem vai e pede perdão, que sejamos capazes de pedir perdão às pessoas a quem nós ofendemos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.